Boa noite. Estamos iniciando nossa mesa Diálogos com a Psicologia Organizacional e do Trabalho, Evolução, Desafios e Novos Rumos. Lembrando que essa é uma iniciativa do Conselho Federal e Conselhos Regionais de Psicologia e da Associação Brasileira de Ensino em Psicologia, ABEP. Nosso objetivo é possibilitar a reflexão e o debate online sobre esse campo de atuação do psicólogo, que foi tema da última revista Diálogos, editada pelo Sistema Conselhos de Psicologia. E também apresentar nossas contribuições à sociedade nesse mês de maio, que é dedicado às reflexões sobre o mundo do trabalho. Agradecemos a todas as instituições formadoras e conselhos regionais que estão conectados conosco nesse momento e a todos os psicólogos ou não que também nos assistem online. Eu sou Humberto Verona, presidente do Conselho Federal de Psicologia, e tenho aqui comigo 3 convidados que são estudiosos e referências no tema. Andréia Garbim, psicóloga, especialista em Psicologia Social e Saúde do Trabalhador, conselheira do Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região, São Paulo. Juliana Barreiro Porto, doutora em Psicologia pela Universidade de Brasília, professora do mestrado da Universidade Católica de Brasília e diretora da Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho, SBPOT. Juliana atua na área de Psicologia Organizacional. E Sigmar Malvese, doutor em Psicologia Organizacional pela University of Lancaster, livre docente pela USP, pesquisador em Psicologia Organizacional e do Trabalho e consultor em Gestão de Recursos Humanos, é professor de várias universidades na América Latina e Estados Unidos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Nossa 4ª convidada, Leni Sato, ficou impossibilitada de comparecer devido a compromissos imprevistos no trabalho. Lamentamos, Leni, sua ausência, mas entendemos seus motivos e agradecemos sua pronta disposição inicial para contribuir conosco nesse debate. Aproveito para agradecer desde já aos nossos 3 convidados, que também foram muito gentis em acolher o nosso convite. Antes de passar a palavra a eles, quero aproveitar o momento para fazer o lançamento nacional do documento de referências para a atuação do psicólogo em saúde do trabalhador, que é o resultado de mais uma pesquisa do Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, CREPOP, um projeto do Sistema Conselhos de Psicologia. Em breve, o caderno estará disponível nos conselhos regionais e instituições formadoras para consulta de todos os interessados. O tema da psicologia no mundo do trabalho que vamos abordar hoje, seja nas organizações ou fora delas, tem sua origem na institucionalização do mundo do trabalho ocidental, especialmente a partir da Revolução Industrial, e todas as decorrências para os sujeitos humanos e para a civilização advinda da relação trabalho e produção de subjetividade. Como a psicologia tem se posicionado diante do trabalho humano em suas diferentes expressões sociais, como fonte de realização e de emancipação do sujeito, ou como instrumento de dominação e negação de direitos desse mesmo sujeito? Como temos pensado nosso papel nas organizações na perspectiva dos interesses organizacionais e na perspectiva dos interesses do trabalhador? E o trabalhador desempregado? Há trabalho fora das organizações? Como deve ser a relação da psicologia com outros saberes e outras profissões nesse campo? Como a psicologia organizacional e do trabalho evoluiu? Quais os desafios e os novos rumos que podemos antever para ela no Brasil e na América Latina? Essas são apenas algumas questões que fizemos aos nossos convidados, a quem passo a palavra a partir de agora.
Cada um terá 15 minutos para sua exposição e logo após abriremos para respostas a perguntas e para o debate. Participem enviando as suas perguntas através do nosso site. Eu passo a palavra, então, inicialmente, a Juliana para a sua apresentação. Obrigada. Boa noite aos membros da mesa, boa noite a todos que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, agradecemos a iniciativa do Conselho Federal de Psicologia em produzir um número da revista Diálogos sobre Psicologia Organizacional e do Trabalho. A revista abrange diversos tópicos de interesse e conta com a colaboração de vários importantes pesquisadores da área e divulga com propriedade a psicologia organizacional e do trabalho. Agradecemos também o convite feito pela ABEP e pelo Sistema Conselho para que a SBPOT estivesse presente neste debate. É uma honra participar dessa discussão com importantes profissionais da área. Meu objetivo hoje é apresentar a Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho, destacar os desafios postos aos profissionais de, como intimamente a chamamos de POT, e apresentar algumas ações que estão sendo empreendidas pela associação. A SBPOT é uma associação de propósitos científicos e educacionais com a finalidade de promover a produção e divulgar o conhecimento científico e tecnologias na área de psicologia organizacional e do trabalho. Esta associação reúne atualmente 246 pesquisadores, profissionais e estudantes. Durante as últimas décadas, testemunhamos o crescimento expressivo da área de psicologia organizacional e do trabalho. No entanto, os avanços obtidos eram desenvolvidos por grupos de professores, pesquisadores e profissionais que se apresentavam dispersos geograficamente, sem que efetivamente tivessem a oportunidade de reunir seus esforços em prol de um projeto comum, a expansão e consolidação da psicologia organizacional e do trabalho no país. Esta foi uma das principais razões que motivou um grupo de pesquisadores, professores e profissionais deste campo de atuação a criar uma associação que tivesse a missão de fortalecer politicamente a psicologia organizacional e do trabalho no cenário nacional e também construir uma ampla rede de integração de estudiosos e interessados, para então planejar ações que permitissem levar adiante projetos de cooperação em pesquisa, de intercâmbio de conhecimentos e experiências e de produção bibliográfica em todo o território nacional. Apesar da ousada proposta, desde 2001, quando foi criada a SBPOT, cada gestão tem procurado aperfeiçoar suas ações, perseguindo essa tão almejada e audaciosa meta. Sem dúvida, estas inúmeras ações têm marcado a história e a trajetória dessa associação científica e profissional. Como desafios da psicologia organizacional e do trabalho, para iniciarmos essa discussão, é necessário identificar o que é o psicólogo organizacional e qual o seu âmbito de atuação. A SBPOT entende que o psicólogo organizacional e do trabalho é um cientista e profissional que busca compreender o papel do trabalho na vida das pessoas para favorecer a produtividade e o bem-estar ou a realização do potencial humano. Nesta área de atuação, são identificados 3 domínios pelo professor Virgílio Bastos, que inclusive está na última edição da revista Debates. Ele pontua 3 domínios. O trabalho, que estaria preocupado com as funções do trabalho e a construção da identidade. As organizações, preocupada com a definição e compreensão das estruturas das organizações e seu impacto sobre o indivíduo. E a gestão de pessoas, preocupada com a formulação de práticas, políticas e estratégias para lidar com essas pessoas. A psicologia organizacional hoje ocupa a segunda área com maior inserção de psicólogos, 30%, perdendo apenas para a clínica, que tem 34%. Esses dados são extremamente recentes, de um grupo de pesquisadores que estão estudando o psicólogo no Brasil, e esses dados e complementos sobre a atuação do profissional em diversas áreas serão apresentados no próximo Congresso de Psicologia Organizacional e do Trabalho, agora em julho, em Florianópolis.
O psicólogo organizacional no Brasil, tradicionalmente, tem sido encontrado em áreas de seleção e treinamento, mas as perspectivas profissionais se ampliam e cargos estratégicos e táticos estão cada vez mais acessíveis, apesar de ainda ser minoria. Entretanto, parece haver uma mudança significativa da identidade do psicólogo. Ao longo dos anos, o modelo tradicional clínico de atendimento individual está sendo substituído por um modelo que destaca o seu papel social na promoção do bem-estar geral. Houve também uma substituição de um modelo de saúde pautado na contraposição da doença e de sintomas psicopatológicos por um modelo biopsicossocial de saúde que privilegia os aspectos positivos da vida humana. Assim, conceitos como de estresse, burnout, vêm sendo substituídos pelo de bem-estar subjetivo, bem-estar no trabalho, emoções positivas no trabalho, comportamentos de cidadania organizacional, ações afirmativas, atenção psicossocial, atenção à saúde e etc. Hoje, a atuação do psicólogo é marcada por sua maior inserção em equipes multiprofissionais, justamente para ampliar a compreensão do ser humano no contexto social, seu grande desafio na atualidade. Destaca-se também que a psicologia social tem ampliado em muito sua influência em várias áreas da psicologia, independente das vertentes de psicologia social que se vem a adotar. E esta influência é visível na área de POT, na área de saúde e muitas tantas áreas da psicologia. Os pesquisadores e profissionais da área se deparam com grandes mudanças impostas pelo mundo do trabalho contemporâneo, como a deterioração das condições de trabalho, grande número de trabalhadores desempregados, postos de trabalhos fluidos, falta de alinhamento entre valores pessoais e organizacionais, conflito família-trabalho, aumento do desgaste físico e psicológico. Só para citar algumas. Como enfrentar esses desafios? A resposta parece envolver dois aspectos primordiais: o aumento da produção científica sobre o trabalho no Brasil e a melhoria da formação profissional. Assim, entendemos que precisamos melhorar a formação dos profissionais. Os cursos de graduação proporcionam uma atuação generalista e há necessidade de um aprofundamento após a graduação. Entretanto, são poucos os cursos de pós-graduação, tanto estricto quanto lato sensu. A maioria interessada na área acaba fazendo cursos de especialização em gestão de pessoas, que se limitam a um dos domínios de atuação do psicólogo nas organizações. Segundo, melhorar a formação dos alunos e profissionais sobre o papel do psicólogo organizacional, que enfrenta um dilema ético frente a interesses muitas vezes contraditórios, entre a organização e o indivíduo, que às vezes colocam demandas difíceis para o psicólogo organizacional resolver. Terceiro, consolidar a psicologia organizacional como área de interface com diversas ciências. É preciso explicitar as contribuições da psicologia para a atuação nas organizações e combater as tentativas de reserva de mercado, tanto da psicologia quanto de áreas afins. Quarto, melhorar a qualidade da produção científica sobre psicologia organizacional no Brasil. Há um aumento expressivo das publicações em psicologia organizacional e do trabalho, em parte devido à cobrança das agências financiadoras. Entretanto, nem tudo é de qualidade, justamente porque a pressão faz com que o conhecimento seja divulgado sem que haja um amadurecimento e aprofundamento maior. Cabe ressaltar, entretanto, que este movimento tem sido extremamente positivo para a psicologia e tem proporcionado fortalecimento da produção nacional, mas ainda é preciso fazer mais. Quinto, divulgar essa produção científica e estreitar a relação entre as pesquisas e as práticas como forma de favorecer ações organizacionais mais bem fundamentadas e evitar os modismos frequentes na área. E o que a SBPOT tem feito? Para estimular a cooperação nacional de pesquisadores na área, ela tem uma participação ativa dos membros da associação na pesquisa A Ocupação do Psicólogo, um exame à luz das categorias da psicologia organizacional e do trabalho, que faz parte das ações do Grupo de Trabalho da Psicologia Organizacional e do Trabalho pertencente à Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia.
Os dados dessa pesquisa, como eu disse antes, serão apresentados no terceiro CBPOT em caráter inédito, visto que o livro será somente publicado no final do ano. Manutenção de intercâmbio e parcerias com outras associações e entidades nacionais e internacionais científicas e profissionais para contribuir com o contínuo desenvolvimento da psicologia. Incentivo à participação de profissionais e estudantes afins à psicologia organizacional e do trabalho, visando a enriquecer nossas possibilidades de cooperação interdisciplinar. Para disseminar o conhecimento, foi criado o Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Esse ano nós estaremos na 3ª edição, e esse evento tem reunido cada vez um maior número de participantes e de atividades científicas. O último congresso, acho que reuniu mais de 1.000 profissionais. Nós temos uma lista de discussão que participam vários profissionais, estudantes e pesquisadores que debatem temas do interesse dos profissionais e estudantes que atuam no campo. Nós apoiamos a primeira e única revista científica especializada em psicologia organizacional e do trabalho, atualmente em editoria-chefe do professor Narbal Silva, da Universidade Federal de Santa Catarina, e editores associados, a professora Gardênia Abad, da UNB, e a professora Sônia Maria Guedes Gondim, da Federal da Bahia. Esta revista visa o fomento de produção de conhecimento e discussão crítica acerca do trabalho e dos processos organizacionais do ponto de vista das pessoas que os vivenciam e a eles estão submetidos. E cabe ressaltar também a produção de material bibliográfico de interesse na área. 2 livros, na verdade, a gente destaca como uma produção que tem contribuição forte dos nossos associados. O primeiro é o Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil, organizado por José Carlos Anelli, Jairo Borges Andrade e Antônio Virgílio Bastos. E nós agradecemos a todos os autores que ajudam a sociedade doando seus direitos autorais para a sociedade. E o livro Treinamento, Desenvolvimento e Educação em Organizações e Trabalho, recentemente lançado, que traz fundamentos para a gestão de pessoas, né, organizado por Jairo Borges Andrade, Gardênia Abad e Luciana Mourão. E, mais recente ainda, esse ano, saiu o livro de Medidas de Comportamento Organizacional, organizado por Milene Siqueira, né, e colaboradores. Todos esses livros foram desenvolvidos em parcerias e contam com a participação dos nossos associados. Grande parte deles já tem integrado a diretoria da SBPOT. E com relação à participação política, há uma discussão política da atuação do psicólogo na área de psicologia organizacional e de suas interfaces com outras áreas do conhecimento, no sentido de construir um diálogo com as demais áreas que permitam trabalho interdisciplinar. No terceiro CBPOT, a comunidade da área poderá participar da mesa redonda Interfaces na atuação do psicólogo organizacional, nova realidade, novos desafios, com a presença dos membros da diretoria, onde serão discutidas as inquietações sobre as interfaces da área, apresentando os conflitos que os psicólogos da área organizacional têm encontrado e debatendo sobre a movimentação necessária para que seja possível um trabalho complementar entre psicólogos e profissionais de áreas afins, sobretudo administradores. Participação no Fórum de Entidades, né, com a finalidade de discutir políticas e práticas voltadas para a formação e prática profissional. A participação na definição de políticas de pesquisa em psicologia, com a nossa inclusão entre as entidades científicas que indicam representantes para a renovação dos comitês de assessoramento do CNPq. Fazemos aqui, então, um convite para as pessoas que atuam na área, estão em processo de formação ou têm interesse nesse campo de conhecimento, para que associe-se e participe de maneira ativa no aprimoramento da psicologia organizacional e do trabalho, pois entendemos que aqui é o nosso fórum para discutir os novos rumos da psicologia organizacional. Obrigada. Obrigado você, Juliana, dando pontapé inicial aí na nossa mesa. Eu passo, então, a palavra agora a Andréa Garbim, para o seu pronunciamento. Professor Sigmar? Primeiro. Tudo bem. Então, eu passo ao Sigmar Malvese. Por favor, palavra. Iniciando com um forte agradecimento à oportunidade que o Conselho Federal
está propiciando a todos nós que trabalhamos na área de psicologia das organizações e do trabalho, eu vou seguir os 3 temas, as 3 perguntas que foram colocadas para nós. Como tem evoluído a psicologia das organizações do trabalho, que desafios ela enfrenta hoje e que novos rumos a gente vê num futuro próximo. Então, a história da psicologia das organizações e do trabalho é uma história assim que revela uma evolução significativa e uma inserção crescente na sociedade. Poderíamos dizer que ela começou no finzinho do século XIX, com alguns problemas pontuais, como fadiga, como alguma mensuração do desempenho, e ela foi, aos poucos, se apropriando de teorias que eram desenvolvidas no campo da psicologia geral, como as teorias de inteligência, de personalidade, de aprendizagem, não é? E foi nesta apropriação criando um campo específico de problemas. E ela, nessa linha, ela foi evoluindo e hoje eu diria o seguinte, que ela tem um corpo que não pertence a ela, pertence à psicologia, como a ciência da qual ela faz parte, mas que é um corpo de informações, de conhecimento, que lhe dá uma identidade. Outro aspecto da evolução da psicologia das organizações e do trabalho é que se identifica hoje uma dupla direção. Inicialmente, ela trabalhou, e os psicólogos que a ela se dedicaram, àquilo que eu chamo de processos regulatórios do desempenho. Então, a psicologia do trabalho nasceu dentro das empresas para ajudar os administradores a controlar, a modelar o desempenho, e a psicologia foi se ajustando a esse envolvimento, né, para se aperfeiçoar aquilo que regula o desempenho das pessoas. E só mais ou menos após a Segunda Grande Guerra é que a psicologia começou a trabalhar num outro processo, numa outra direção, que os processos emancipatórios do trabalhador. E essa evolução desta direção emancipatória, ela foi muito frágil, digamos assim, durante os anos 50, e nós encontramos algumas coisas interessantes publicadas na área do que se chama de análise organizacional, mas ela ganha o corpo a partir da contribuição de alguns psicólogos ingleses e franceses, a partir dos anos 60, identificados com o Instituto Tavistock na Inglaterra, e vários núcleos de pesquisa na França. E hoje eu diria que a psicologia das organizações e do trabalho, ela tem claramente na sua identidade essas duas direções. Então nós temos textos que contribuem assim para o aperfeiçoamento da regulagem do desempenho, e textos que contribuem significativamente
para o desenvolvimento do trabalhador como cidadão, da consciência crítica e da sua capacidade de enfrentar, digamos assim, o forte poder político que está por trás do poder econômico que sustenta a produção. Agora, um aspecto interessante nessa evolução, a psicologia das organizações e do trabalho, em toda a sua história, que já tem 120 anos, aproximadamente, ela não foi capaz de criar uma grande narrativa. Como nós temos grande narrativa na área de educação, que é o caso do Piaget, da psicologia piagetiana, para citar uma delas, e de uma grande narrativa na área clínica, como nós conhecemos tantas, para citar o mais conhecido, a psicologia freudiana. Nós temos, de fato, algumas teorias que nasceram do estudo do trabalho, como é a teoria do Herzberg, mas eu não sei se é uma teoria da psicologia, e temos algumas teorias que, como hoje as teorias de carreira, que nasceram dentro da psicologia do trabalho e que se referem a um problema que é específico da área de trabalho, não é? E nós temos, por exemplo, algumas teorias que poderiam ser interpretadas como a teoria de desempenho do George Homans, lá dos anos 30. E nós temos, eu acho que poderíamos discutir se é uma grande narrativa ou não, às vezes eu penso que sim, às vezes eu penso que não, a teoria de psicodinâmica do trabalho, do de Jure e desse grupo de franceses. Então, a meu ver, a psicologia do trabalho e das organizações, ela evoluiu mais ou menos nesse caminho e a partir dessas produções. A psicologia do trabalho, ela é uma especialização e ela tem a responsabilidade de produzir conhecimento, não é? Embora esse conhecimento tanto possa ser e tem sido apropriado tanto pelos psicólogos que trabalham na direção da regulagem do desempenho, como pelos psicólogos que trabalham na direção da emancipação do trabalhador. E eu queria citar, nessa linha de emancipação, né, os textos que todos nós conhecemos e que, para mim, é um marco significativo no enriquecimento do objeto da psicologia do trabalho, que é o livro do Jean-François Chanlat, O Indivíduo na Organização, Dimensões Esquecidas. A segunda questão que nós temos é os desafios. Que desafios nós temos hoje, né? E nós temos tanto que nós temos um caminhão aqui de motivos para trabalhar e para investir na psicologia do trabalho, né? Quais são os desafios que se colocam para nós? Eu vejo que um primeiro desafio é compreender a gramática da sociedade atual. A sociedade atual, a partir desse fenômeno que se chama globalização, ela recriou, digamos assim, as bases da interação funcional entre o homem e a tarefa, as condições de trabalho, né? E um dos impactos, digamos assim, é a reinstitucionalização do trabalho. Eu diria hoje, sem medo do peso dessa afirmação, o emprego já não é mais a referência única de trabalho como foi durante quase todo o século XX.
Então, se referir ao trabalho como emprego hoje é algo limitador, porque nós temos, mesmo no Brasil, eu não tenho aqui números exatos, mas já em torno de 30% a 40% das pessoas trabalham fora desse modelo institucionalizado do emprego. Então, a compreensão dessa nova gramática produzida, criada pela globalização, passa pela produção de conhecimento da psicologia organizacional e do trabalho. Eu não tenho dúvida de que nós não chegaremos a compreender bem a sociedade, essa gramática, se nós não pesquisarmos a partir daquilo que nós estamos estudando, tanto os aspectos regulatórios como emancipatórios do trabalho, né? Outro desafio é estudar o trabalhador que emerge desse contexto gramatical novo, que é o trabalhador nômade. Hoje, as pesquisas têm mostrado que o trabalhador ele vive uma situação parecida com os beduínos do deserto, né? Que tinham que se mover de local com muita frequência e, portanto, tinham sempre que enfrentar a questão da adaptação. O trabalhador hoje não obrigatoriamente se move fisicamente ou geograficamente, mas nós já detectamos, e a literatura na psicologia do trabalho é farta nesse sentido, detectamos 3 mudanças que são constantes no ambiente e que obrigam o trabalhador a se readaptar como o beduíno no deserto, né? A primeira delas é a pressão para ele flexibilizar, maleabilizar a sua identidade, né? Um dos paradoxos que nós temos hoje nessa gramática da globalização é a exigência que o trabalhador, quando ele interage em qualquer projeto de trabalho, ele tenha uma identidade definida. Mas qualquer mudança que ocorre nesse projeto o obriga a estar pronto para mudar a sua identidade e muito rapidamente. Então, um segundo ponto de mudança, não é, ao redor dele é a flexibilidade e as alterações de referenciais. Ele está trabalhando num projeto, como o livro do Murchison mostra muito bem, a partir do que ele chama de múltiplos vínculos. Hoje um indivíduo é empregado de uma empresa, trabalha dentro de outra, num projeto que é coordenado por uma terceira empresa. Então, ele tem 3 vínculos, não é? Então, ele tem que andar, digamos assim, dentro de 3 referenciais, muitas vezes culturais, conceituais, teóricos distintos, e então ele não sabe bem aonde ele está, não é? E o terceiro ponto dessa vida nômade é o imperativo de desenvolvimento de novas competências, né? Hoje nós estamos trabalhando com o conceito de competências portáteis, porque até essa condição, né, que se a gente ler lá no texto do Vernon, ou no texto do Spearman, lá dos anos 30, eles considerariam algo ilógico, não é? Mas hoje nós vivemos num mundo que tem um dinamismo e que demanda isso, né? E cabe a nós, digamos assim, psicólogos que trabalhamos com essa questão do trabalho, não é? Assessorar, ajudar o trabalhador a partir de conhecimentos e de tecnologia, não é?
para que ele possa enfrentar essa condição que tem sido uma causa profunda de sofrimento. Um outro desafio que nós temos é as múltiplas fronteiras, não é? Hoje é difícil se pensar num problema estudado dentro do campo de uma ciência só. Então, o nosso desafio é intensificar e começar a aprofundar o nosso trabalho conjunto nessas fronteiras com profissionais de outras ciências, não é? E que recoloca o nosso papel, a institucionalização do nosso papel. E, finalmente, aparece a terceira questão: que novos rumos, né? Então, eu diria o seguinte: é difícil ser profeta, não é? Mas eu diria assim, que o novo rumo é isso que a gente acabou de escutar na fala da Juliana, não é? A criação da Sociedade Brasileira de Psicologia das Organizações e no Trabalho é uma primeira tentativa, e uma tentativa que está sendo bem sucedida, de criar poder político. Eu não acredito em mudanças que não venham através de poder político. Elas são mudanças superficiais, e hoje nós vivemos num mundo em que é muito fácil mascarar, maquiar. E quando você pensa que houve mudança, não houve. E eu acompanho e integro essa sociedade e diria que nós estamos nesse caminho. E um novo rumo é exatamente esse de fortalecimento do poder político que nós temos que ter para poder ajudar o trabalhador. Um outro novo rumo que eu vislumbro, né, nós vamos ser, logo mais nos próximos 10 anos, influenciados nas nossas pesquisas por essa nova gramática, digamos assim. E algo que se impõe hoje e que eu acredito que seja a fonte de energia, uma fonte de energia importante dos problemas que estão acontecendo hoje, é isso que vem sendo chamado de capitalismo inovador. O capitalismo de inovação, que é a nova forma, digamos assim, de capitalismo que vem aparecendo a partir disso que se chama de capitalismo desregulado, né? E que está pressionando tanto a si mesmo como uma doença autoimune que pode até se autodestruir. Existe hoje um bom número de gente que acredita que o próprio capitalismo, se continuar nessa direção, vai destruir a si mesmo. E isso vai ficar um pouco mais claro logo mais, e nós vamos ter que começar a estudar com seriedade e profundidade isso, né? E um terceiro e último rumo, digamos assim, que nós temos que tomar é estudar mais os problemas hoje que estão ligados, e não há como estudar, investigar qualquer problema do trabalho que não se relacione isso com o enfraquecimento dos vínculos no trabalho e, principalmente, a alta frequência de rupturas, né? Que nós vemos todos os dias. Nós temos que ensinar as pessoas a conviver com rupturas. Elas ainda não percebem que isso é a regra e não a exceção, né? E elas sofrem por isso. E junto com a questão das rupturas,
eu ando bastante preocupado com o aprofundamento institucionalizado do individualismo. E acho que é quase impossível mudar a sociedade se a gente não conseguir tocar nessa questão do individualismo. E hoje ele vem disfarçado das mais diferentes formas, das mais diferentes manifestações, e eu acho isso um perigo muito grande. Então, e finalizando, então, acho que nós temos como obrigação, né, que pesquisar, mesmo que o nosso trabalho seja um trabalho dentro de uma empresa, ligado a um fazer, não é? Vamos revisar um pouquinho a potencialidade daquilo que foi proposto pelo nosso velho mestre, o Kurt Lewin, da pesquisa-ação, né? E renovar, digamos, essa possibilidade, porque eu acho que a nossa contribuição está ligada a essa nossa potencialidade de ser, como psicologia do trabalho, que é a pesquisa e a ação. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Sigmar. Antes de passar a Andréia, eu queria lembrar aqueles que chegaram para nos assistir online após o início, que nós estamos numa mesa cujo tema é Diálogos com a Psicologia Organizacional e do Trabalho, Evolução, Desafios e Novos Rumos. É uma iniciativa do Conselho Federal, Conselhos Regionais e da Associação Brasileira de Ensino e Psicologia, a ABEP. Eu queria também anunciar que nós estamos sendo vistos e ouvidos em 13 estados brasileiros, várias universidades, faculdades, vários conselhos regionais em suas sedes estão transmitindo em telão com a presença de psicólogos. Então, são 13 estados que nos acompanham. Recebemos aqui a inclusão de um novo curso de psicologia que agora há pouco se ligou aqui online ao nosso debate, da UNIRG, da cidade de Gurupim, Tocantins. Então, queremos agradecer a todos que estão aí acompanhando conosco. Então, temos 3 convidados, já ouvimos a Juliana Barreiros Porto, já ouvimos o professor Sigmar Malvese, e agora, então, vamos ouvir a Andréia Garbim, seus comentários sobre o tema. Vamos lá, Andréia. Boa noite. Primeiramente aos colegas aqui da mesa, é um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite do Conselho Federal e a oportunidade de debater com os colegas esse tema. Também boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando, né, nos diferentes lugares aqui do Brasil. Eu gostaria de falar um pouquinho da experiência que eu tenho atuando na área da psicologia do trabalho e acho que a fala depois do professor Sigmar já deixa um contexto todo, né, de onde nós nos inserimos, da mesma forma que as considerações que a Juliana fez já me deixam mais à vontade de abordar esse assunto. Então, eu gostaria de iniciar dizendo que a premissa básica que nós entendemos para a atuação nesse universo da psicologia organizacional e do trabalho é de que o trabalho na vida das pessoas tem um papel muito importante. E esse papel determina uma condição de promoção à saúde, de bem-estar, ou uma condição de adoecimento ou sofrimento. Essa condição de saúde ou de sofrimento decorre não de uma característica pessoal e individual do trabalhador, e deve ser entendida dentro de um contexto
da organização e do modo como o trabalho se opera, como o trabalho está organizado. Então, para entender uma determinada condição de trabalho, se faz necessário que o psicólogo aprofunde, estude, pesquise como aquela organização se organiza do ponto de vista cultural, quais são as suas metas, os seus objetivos, como estão estabelecidas as relações entre as pessoas, as hierarquias, mas também é necessário que se compreenda o modo como o processo de trabalho é desenvolvido. O jeito, a organização, a escolha que se faz de uma gestão numa organização vai determinar que as relações entre as pessoas, que os trabalhadores desenvolvam e se apropriem do trabalho de uma determinada forma ou de outra forma. Nesse sentido, é importante que a gente considere um momento importante de reestruturação produtiva que se coloca num processo bastante importante no Brasil, onde as condições de trabalho tornaram-se, tem se intensificado isso, como condições precárias de trabalho, onde existe um acúmulo de tarefas e existem metas estabelecidas pelas organizações com um menor número de trabalhadores, de modo que as relações entre os trabalhadores se tornem mais conflitivas, pois há uma cobrança, ou se estabelece uma cobrança entre os próprios colegas de trabalho para que essas metas e esses objetivos organizacionais sejam atingidos. Essas condições, esses fatores que se apresentam nas organizações têm intensificado uma série de repercussões na vida das pessoas. Uma delas é o aumento da violência nos locais de trabalho, a violência física, mas a violência psicológica, que nós temos debatido bastante, como o assédio moral no trabalho, que é uma condição, que se estabelece de humilhação ou de discriminação no trabalho em função de determinadas características e que atingem os trabalhadores de todos os níveis profissionais. Além da violência psicológica, nós temos os dados de adoecimento e de acidentes no trabalho. Hoje, na Previdência Social, nós temos como a segunda doença, que gera afastamentos superiores a 15 dias no trabalho, as doenças, os transtornos mentais. Nem todos eles, obviamente, caracterizados como decorrentes do trabalho, mas certamente que boa parte dessas doenças, desse sofrimento, se refere à condição e ao contexto de trabalho. São demandas para os trabalhadores que modificam o seu modo de ser, que impõem determinados comportamentos, que alteram significativamente a maneira de reagir e de interagir com os colegas, mas com os amigos, os familiares, porque as organizações tendem a determinar um padrão de comportamento que é esperado para que se atinjam as metas e os objetivos da organização. Não são raras também as vezes em que a opção da gestão organizacional se dá por um clima de estresse, de medo, de competitividade acirrada, de modo que se espera do trabalhador uma resposta forte, uma resposta muito rápida a essa situação de estresse
de medo, de competição que a empresa determina naquele espaço, naquele ambiente de trabalho. Então, diante disso, ao psicólogo tem se colocado uma tarefa de trabalhar com essas demandas de sofrimento e um sofrimento identificado com aquela condição, com aquela exigência do trabalho. Também existem os estudos hoje sobre a condição de desemprego, de não trabalho, gerando determinado sofrimento e com repercussões importantes no dia a dia, na vida, nas relações das pessoas. Mas enfocando aquela condição que o trabalho tem produzido, desencadeado um adoecimento e uma condição de desequilíbrio, de falta de saúde, de instabilidade nos trabalhadores, é que a gente pode considerar uma demanda para o trabalho do psicólogo. Nós poderíamos dizer que muitas respostas dos psicólogos nesse contexto têm sido propostas de atividades de grupo, medidas de qualidade de vida, chamadas como qualidade de vida no trabalho, mas com um caráter muito pouco preventivo e mais uma perspectiva de adaptação daquele sujeito, daquele indivíduo àquela situação. Ocorre que essas propostas de trabalho, de orientação e de trabalhos terapêuticos e de discussões em grupo, ou mesmo de atendimentos individuais, não modificam, não alteram qualquer condição de trabalho que tem desencadeado um sofrimento mental e um adoecimento importante na classe dos trabalhadores. Se nós identificamos e consideramos que essas opções por um determinado modelo de gestão dentro da organização podem ser modificadas, e são, porque dependem dos objetivos de cada instituição, de cada empresa e dos contextos, enfim, políticos, econômicos que se estabelecem, nós podemos assumir que é possível que essas condições sejam modificadas em prol de uma melhor condição de trabalho. Então, há uma perspectiva bastante presente no discurso dos trabalhadores, dos gestores e até mesmo dos psicólogos, que as condições da organização do trabalho, quer dizer, desse modo como se realiza e como se organiza o trabalho, não podem ser modificadas ou que raramente são modificadas. Na verdade, essas condições, elas são cotidianamente modificadas e alteradas de acordo com os princípios e com os objetivos que são estabelecidos. Cabe ao psicólogo se perguntar no desenvolvimento do seu trabalho que olhar ele desenvolve, que escuta ele tem dentro de uma organização quando existe uma condição de sofrimento e de adoecimento no trabalho, ou, em outras palavras, de uma falta de condição mais saudável ou de bem-estar naquela organização. Uma resposta frequente do psicólogo tem sido de caráter individual e culpabilizante, em muitas vezes, quando se desconsidera esse contexto de trabalho, onde se desconsidera que as pessoas reagem a uma determinada pressão e uma determinada competitividade desse mundo organizacional,
e se busca naquela condição e naquela característica pessoal ou de personalidade, enfim, a explicação para o adoecimento e para o sofrimento que se expressa num determinado grupo. Tem sido bastante frequente os estudos sobre esse adoecimento no trabalho e tem se identificado muito pouca participação efetiva dos trabalhadores. Então, algumas pesquisas sobre a participação, vamos chamar assim, direta dos trabalhadores no modo de organização do trabalho, mostram que a participação ela vem associada, né, a uma situação de escolha, de opinião, de sugestão, de aspectos muito mais de ambiente, né, e de talvez assim um pouco mais de perfumaria do espaço, do que propriamente do modo como o trabalho se organiza. E a possibilidade de interferir no modo de trabalho, a possibilidade de ter autonomia e controle sobre o processo de trabalho, tem sido uma das características mais importantes nos estudos e na identificação de uma efetiva participação dos trabalhadores e também de condições de trabalho mais adequadas, mais saudáveis e mais produtoras de bem-estar. Eu, a partir da fala do professor Sigmar, fiquei lembrando também, um pouco pensando historicamente, que a psicologia se inseriu nessa discussão sobre as doenças e os acidentes do trabalho há muito tempo, né? E, inicialmente, voltada para buscar uma compreensão sobre os acidentes que ocorriam e que ocorrem no trabalho, produzidos pelo trabalhador, como se isto gerasse um ganho e isso fosse uma condição privilegiada, ou trouxesse algum privilégio, né, enfim, para o trabalhador naquela situação, principalmente por conta dos benefícios, né, que eventualmente o trabalhador tem direito, como os auxílios acidente do trabalho e assim por diante. Os estudos sobre tanto o processo de adoecimento no trabalho voltado para o acidente ou para a doença do trabalho apontam que essas condições individuais e essas situações em que o trabalhador pode participar e ter algum benefício raramente acontece, né? Raramente são identificados. Na verdade, o trabalhador tem, a partir de uma doença ou de um acidente, uma modificação na sua vida, com diversas repercussões que extrapolam, né, o espaço e o ambiente do trabalho e atingem a vida privada, a família, né, e todo um processo de sofrimento que também, raras vezes, é um processo curto, né, de curto período. Então, se instalam períodos de muita busca por atendimentos, né, médicos, psicológicos e outras formas de tratamentos de saúde, e com frequentes situações em que o trabalhador não vê reconhecido o seu relato sobre o adoecimento. Em que sentido? Em que, na maioria das vezes, vários profissionais, né, não só o psicólogo, mas os médicos, enfim, e demais áreas de atuação, desconsideram o trabalho como um fator importante na causa, né, do acidente ou do sofrimento. Então, isso me faz lembrar uma situação que a gente tem vivido, né, com uma categoria que tem apresentado vários índices de sofrimento, que são os trabalhadores do telemarketing e do comércio,
que vivenciam uma vigilância, né, permanente no seu trabalho, com situações de o que eles chamam de olheiros, né, no comércio, que é aquele cliente que chega na loja, né, e está muito mais que interessado no produto, avaliando o comportamento do vendedor, né? Da mesma forma, no telemarketing, quando as atendentes, na sua maioria as mulheres, né, têm a gravação do atendimento e uma série de exigências, né, de comportamentos que devem ser adotados nesse trabalho, como, por exemplo, uma voz sempre alegre, né, feliz, sorridente, mesmo quando do outro lado da linha, na maioria das vezes, né, estão sendo xingadas, né, estão recebendo uma série de reclamações e de, às vezes, palavras muito pouco gostosas de serem ouvidas, né? Mas me faz pensar nesse grupo em específico, porque é um grupo que tem demonstrado vários índices de sofrimento mental, que tem uma rotatividade muito grande, né, de trabalhadores, principalmente no telemarketing, gerando um adoecimento para uma parcela da população muito nova, né? Então, nós temos hoje uma situação que uma camada produtiva muito jovem tem adoecido, né, com um sofrimento importante, um adoecimento importante decorrente dessas condições de trabalho. Existem outras categorias, né, profissionais que têm aparecido, enfim, e que há bastante tempo, por exemplo, como os bancários, né, que passaram por um processo de reestruturação produtiva bastante importante nos últimos anos e apresentando também um adoecimento grande para a categoria, principalmente relacionado às lesões por esforços repetitivos e às depressões, e também aquelas situações de estresse pós-traumático, que é uma situação que também fruto da violência que a nossa sociedade tem vivenciado, né, com mais intensidade, enfim, invade o espaço de trabalho, gerando as situações de assalto e de, enfim, traumas, situações que são vivenciadas como traumas pelos trabalhadores, desencadeando todo um processo de adoecimento. Ocorre que, na maioria das vezes, nesses casos, as organizações tendem a questionar o comportamento do trabalhador em relação a essas situações, né? Não é incomum que os bancários sejam investigados e questionados, né, e inclusive nas suas relações familiares, sobre a possibilidade de envolvimento nessas situações de assaltos que ocorrem nos bancos. Então, acho que uma outra categoria que seria importante também comentar um pouco aqui são os professores, um grupo que tem tido um acúmulo, né, de trabalho, são vários vínculos, né, os professores trabalham em várias escolas e tem uma demanda de sofrimento, tem apresentado uma demanda de sofrimento mental importante e relações de trabalho bastante rígidas, bastante violentas, no sentido de uma violência psicológica, tanto no interior das escolas, como na relação com as comunidades, né, e, enfim, com os clientes das escolas. Eu queria falar um pouquinho mais sobre o assédio moral, porque tem sido um tema bastante frequente, e reforçar uma concepção, enfim, de que essas situações de humilhação e de discriminação que ocorrem no ambiente de trabalho são situações repetitivas e não são novas, se nós pensarmos no trabalho, né? Mas que têm se intensificado. Que os estudos mostram que com essas novas configurações do trabalho, esse tipo de violência psicológica tem
se intensificado e que as consequências para os trabalhadores são consequências que repercutem na vida das pessoas, causando uma série de comprometimentos. Comprometimentos esses que muitas vezes interrompem uma carreira profissional, muitas vezes com ascensão, com uma série de investimentos por parte dos trabalhadores, porque não são raras as vezes em que aquele trabalhador que tem apresentado um desempenho, um envolvimento com um trabalho diferenciado, tem vivenciado essa situação do assédio moral no trabalho. Também tem sido mais comum com as mulheres e também com aqueles trabalhadores adoecidos ou muitas vezes envolvidos com questões sindicais ou outras formas de organização. E o assédio moral no trabalho, muitas vezes ele tem sido chamado de uma situação invisível no trabalho, porque decorre de verbalizações, mas nem sempre, porque também aparece por gestos, por ironias, por chacotas, enfim, e por desqualificações que às vezes se dão naquela demanda de trabalho que está sendo apresentada para o trabalhador. Então, se trata de uma condição de trabalho, se trata de uma situação que as pessoas e que o ambiente de trabalho percebe e que tem possibilidades de modificação e de alteração dessas condições. Não tem sido também incomum que as empresas procurem identificar a chefia, né, como a produtora desse assédio, buscando uma desresponsabilização da sua parte em relação a esse fenômeno que ocorre no ambiente de trabalho. E é importante para o psicólogo que está nas organizações, que recebe essas demandas dos trabalhadores, porque os trabalhadores procuram os profissionais dos serviços de recursos humanos, né, os setores de recursos humanos, mas também dos serviços de saúde em geral, nas empresas ou nos serviços de saúde pública, enfim, e relatam essas situações. Elas são situações que, sem dúvida, requerem um estudo, um aprofundamento, um conhecimento da condição de trabalho. E aí eu colocaria, né, um desafio ao psicólogo, né, atuando nessa área, que é o de olhar para o trabalho como ele acontece, né, que é se colocar como observador, né, e procurar compreender o trabalho da maneira como ele se dá, com as relações, como elas se estabelecem naquele local de trabalho. Muitas vezes, nós tendemos a estabelecer vários diagnósticos, né, mas de trás da mesa, né, sem conhecermos de fato aquelas condições e o que muitas vezes, né, determinados códigos, determinadas situações nas empresas representam para os trabalhadores e nós não dimensionamos. Então, nesse sentido, é uma nova postura, é uma nova forma de atuação que se dá com um profissional vigilante no sentido de observador e de um profissional que possa reconhecer as condições de trabalho, identificando isso como características da organização, como modelos de gestão que são adotados. Nem sempre nós estamos preparados para essa forma de atuação, então acho que é importante o que a Juliana disse, né, do quanto nós temos também como desafio a formação com essas com esses novos espaços que os psicólogos ocupam, e, no entanto, é possível que o trabalho seja feito
e é possível que o psicólogo, dentro das organizações, não se coloque como um reprodutor da cultura ou das condições da organização, mas como um observador daquilo que pode interferir na condição de trabalho das pessoas e que pode ser modificado a longo ou a médio prazo ou a curto prazo, enfim, dependendo daquilo que se coloca. Eu gostaria de finalizar dizendo ainda que essa atuação na área pública, toda vez que nós nos colocamos nos serviços de saúde pública, nós nos deparamos com outras obrigações e outros desafios. Hoje, qualquer profissional que atenda um trabalhador e estabeleça um nexo causal entre aquele quadro, aquele sofrimento e o trabalho, ele deve proceder a um registro de notificação compulsória, porque hoje, uma portaria do Ministério da Saúde obriga que os profissionais notifiquem os transtornos mentais. É um desafio, né, com certeza, mas é um desafio que se coloca a partir de uma leitura dos dados que se apresentam, né, e do conhecimento, do acúmulo científico que se tem sobre a condição e a organização do trabalho, interferindo negativamente na saúde dos trabalhadores. Acho que eu vou encerrando por aqui, me colocando à disposição, enfim, para debater mais com os colegas e agradecendo novamente a oportunidade. Muito obrigado, Andréia. Eu preciso registrar que nós estamos recebendo um número muito grande de perguntas, de muita gente nos assistindo em todo o Brasil. Vou citar, que chegou às minhas mãos, alguns estados que estão participando conosco. Se esquecer algum, lembrem por e-mail que a gente cita aqui. Então, Amazonas, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Ceará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pará, Amapá, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba e Espírito Santo. Todos esses já enviaram, pessoas participando desses estados enviaram perguntas que eu passo daqui a pouco a fazer aos nossos convidados. Queria fazer brevemente um comentário sobre a nossa mesa e sei que vou correr o risco de simplificar um pouco o pensamento, as ideias que vieram, mas só para tentar contribuir no debate, tentando fazer uma costura entre o que vocês falaram, mas no sentido de tentar ajudar aí no debate. Então, eu acho que tentando pegar o que cada um dos que vieram, né, destacaram para a gente, para a nossa reflexão. Então, acho que a Juliana nos traz a reflexão e a provocação da importância desse campo da psicologia, né, organizacional, como ele hoje representa um percentual significativo, né, de psicólogos atuando. Isso aumenta a nossa responsabilidade de termos que fazer com que esse campo se qualifique, né, através de pesquisas, de todo o trabalho. Ela nos lembra, né, da criação da SBPOT, associação criada para nos ajudar nisso, né, a fazer esse fortalecimento dessa intervenção do psicólogo nesse campo, nos lembrando aí do congresso que está por vir, com muitos temas a serem debatidos de importância para a nossa atuação nesse campo, e faz algumas referências as publicações, a produção de psicólogos nesse campo, importantes contribuições que já surgem, né, na psicologia brasileira a partir da nossa intervenção no campo. O professor Sigmar, ele nos faz nos lembra, né, que na história desse campo, da psicologia no campo do trabalho, a partir do século XIX, nós
temos, parece que o nosso foco em dois aspectos do mundo do trabalho, o da regulagem, né, que ele chama da regulagem do desempenho, e do desenvolvimento do trabalhador como cidadão. Então, são dois aspectos que têm referenciado a atuação da psicologia no campo. Nos coloca os desafios, entre os desafios o de compreender o que o professor chama da gramática da nossa sociedade, entender como que hoje, né, o mundo, nós, Brasil, América Latina e o mundo, vivemos, que momento vivemos, o psicólogo precisa estar inteirado, né, disso, presente na sua reflexão. Essa gramática, que ele chama da gramática, do que hoje é a dinâmica da sociedade, nos lembra, né, dessa estrutura econômica do capitalismo que tem aí apresentado seus impasses, e isso também nos faz, né, estar junto nessa compreensão do que isso gera no mundo do trabalho e os efeitos sobre o trabalhador. Essa situação atual, dessa situação da gramática e da sociedade atual, nos lembra de uma das características atuais hoje da vida nômade do trabalhador, né, que fica não mais fixado num determinado lugar, confortável, digamos assim, mas ele sofre, ele passa a ter hoje essa provocação da sociedade contemporânea de não ser, né, de ser um nômade à procura da sua identidade, do seu lugar de expressão, as múltiplas fronteiras que hoje também esse campo apresenta, interface com outros saberes, outras profissões, né? Nos fala dos novos rumos, né, fortalecimento político, a influência das pesquisas, a partir desse olhar crítico que a gente tem da sociedade, e o cuidado que temos que ter no nosso trabalho com a tendência ao individualismo da sociedade atual, e nos reforça a ideia da importância da pesquisa, que eu acho que a Andréia já entendo que faz um gancho quando ela fala que é preciso que o psicólogo tenha um olhar, né, uma escuta sobre o mundo do trabalho, que eu acho que essa escuta, esse olhar né, qualificado, a partir, né, de uma, vamos falar, de uma competência para ouvir aquilo que também André nos lembra, assim, se existe uma dinâmica organizacional, e o psicólogo sempre, por uma tendência histórica, se desenvolveu bastante na compreensão dessa dinâmica organizacional, entendeu bastante dos meandros aí, né, do funcionamento institucional para intervir, ajudar. É importante que o psicólogo entenda também bastante dos processos de trabalho, né, que ele tenha também esse foco, né, o seu olhar nos processos de trabalho, onde André nos coloca uma série de exemplos, né, que trazem adoecimento, sofrimento, perda de direitos, né, e humilhação e tantas outras situações indesejadas que acontecem frequentemente no mundo do trabalho e que às vezes passam desapercebido ao trabalho do psicólogo, né? Também nos faz um alerta, não devemos, a partir desses problemas, achar que vamos resolver com grupos terapêuticos, né, a partir de uma visão muito focada no indivíduo, mas que a gente tem que ter uma compreensão mais ampla do fenômeno. E aí nos lembra de vários problemas hoje presentes no mundo do trabalho, assédio moral, estresse, o medo, a competição, e nos lembra aí então desse desafio do psicólogo se preparar. Eu acho que aí todos, né, colocaram isso, da importância que o psicólogo tenha essa postura de um pesquisador, de um investigador, né, de todos os fenômenos aí dentro do mundo do trabalho, e que ele não fique perdido num detalhe que pode fazer com que a sua intervenção não surta nenhum efeito positivo para a saúde da organização e nem do trabalhador. Então, acho que assim, do que eu escutei de vocês foi a minha síntese, foi o que eu consegui compreender,
E aí, então, eu passo a fazer algumas perguntas. Quero avisar a todos que enviaram pergunta que, pelo nosso tempo, infelizmente, a gente não vai poder ler todas as perguntas, nem responder a todas. Vamos fazer isso depois por e-mail. Eu passo os e-mails, né, para vocês. Vocês, por favor, podem depois estar respondendo. Então, eu vou começar com um bloco. Nós procuramos organizar também as perguntas por bloco, para facilitar. E aí eu não vou citar o nome de quem enviou, para não, senão eu teria que citar de todos, e aí nosso tempo fica mais limitado. Vou fazer a pergunta mais pela natureza dela. Então, eu acho que entre esse bloco aqui, uma pergunta que eu acho que sintetiza o que os outros perguntaram é a seguinte: não é possível desvincular a atuação do psicólogo do modelo econômico da sociedade. O psicólogo organizacional tem como um dos seus objetos as consequências do capitalismo e é necessário assumir uma posição. A favor de quem o psicólogo organizacional deve trabalhar? Como ele deve lidar e exercer seu trabalho diante desse jogo de interesses que existe nas organizações? Então, esse seria um primeiro bloco de perguntas, as outras têm um caráter semelhante. Um outro bloco de perguntas, esse aqui está à disposição, se vocês quiserem pegar para dar uma olhada, fique à vontade. Então, foi dito que o trabalho pode colaborar para a promoção de saúde ou para o adoecimento e sofrimento psíquico. Para vocês, o que é exatamente adoecimento ou sofrimento psíquico e o que é saúde mental? E de que forma as relações sociais construídas ao longo da história contribuem para esses processos? Gostaria de saber qual a posição podemos tomar como órgão regulador da profissão, acho que é dirigida aí aos conselhos, né, com relação ao movimento de administradores e seu conselho para impedir o trabalho de psicólogos em recursos humanos, sejam em empresas privadas ou públicas, impedindo até a participação em concursos públicos. Sabemos que os argumentos utilizados são infundados, desmerecendo a contribuição que o profissional da psicologia pode oferecer dentro das organizações. Como é visto hoje pela psicologia, essa perda de espaço é a mesma natureza, para outros profissionais da área de recursos humanos? As condições e relações de trabalho do profissional psicólogo brasileiro, aí o psicólogo como trabalhador, se caracteriza por bases muito precárias, como a inexistência de piso salarial, jornada de trabalho e descumprimento das legislações que possibilitam um emprego digno. Isso tem implicações para o exercício, a ética e o compromisso social da profissão. A psicologia do trabalho tem investigado empírica e teoricamente o trabalho do psicólogo? Eu acho que eu passo para vocês esse bloco, depois a gente pode fazer mais um, né? Ok? Então eu vou deixar o microfone livre para quem quiser se manifestar. Acho que a gente poderia responder todas, assim, em 5 cada um minutos, responde. Cada um. Pois não. Então, Acho que sim. você começa, Juliana? Vamos lá. Pode ser. Eu vou abordar, então, primeiro a primeira bloco aí de perguntas, que fala do papel do psicólogo, né, como ele enfrentar esse modelo que está posto, né, o modelo do mundo do trabalho. Um dos desafios que eu mencionei é exatamente esse, né, muitas vezes o psicólogo é colocado numa situação contraditória, onde ele pode receber solicitações das organizações, ou do contratante, ou da própria chefia, que vão de encontro com os aspectos éticos, né, e as suas opiniões técnicas também. Um dos maiores problemas que a gente percebe na atuação do psicólogo é a falta do desenvolvimento da habilidade política. Então, isso já vem na literatura já há bastante tempo que ela é colocada pelo professor Borges Andrade. Ele comenta que o psicólogo, normalmente, ele tem muita habilidade técnica, ele sabe como fazer, mas ele não desenvolve tão bem a habilidade política dele.
E talvez esse seja um desafio colocado aí para os formadores também, de como desenvolver essa habilidade política, porque ele tem que ser um negociador, ele tem que aprender a lidar com essas demandas, muitas vezes conflitantes, sem, de certa forma, baixar a cabeça, né, para coisas que ele claramente percebe que não são as questões corretas a se fazer no trabalho, e ele precisa aí ter um jogo de cintura para conseguir lidar com essa situação e propor alternativas que sejam muito mais viáveis e que possam atingir muito melhor os interesses tanto dos indivíduos quanto da organização. E a gente tem vários estudos que apontam para isso, que isso é perfeitamente possível, né? Basta você ter aí um poder de persuasão, de comunicação e um bom amparo técnico de conhecimento para você saber alinhavar esses elementos aí em prol do indivíduo e da organização. Eu gostaria de comentar rapidamente sobre a questão dos administradores e psicólogos. Esse é um problema que não só o Sistema Conselho tem recebido, nós, a sociedade, temos recebido. Nós solicitamos um parecer jurídico, que muito em breve vai estar no site da Sociedade Brasileira, aonde é exposto toda a situação, um argumento jurídico de que isso realmente assim é incabível, né? No final das contas é incabível, e a Justiça ela tem dado parecer negativo quando os administradores entram na Justiça pedindo para psicólogos pagarem conselhos regionais de administração ou tentando vetar um concurso aberto a outras áreas do conhecimento. Então, já tem um histórico aí na Justiça que se ganha. Falta uma organização coletiva dos psicólogos organizacionais para conseguir lidar com essa situação. A gente quer colocar o parecer lá e vai estar à disposição do psicólogo que quiser usar isso, né, e se organizar para entrar na Justiça quando isso estiver acontecendo e ficar melhor informado também de quais são os seus direitos. Eu não concordo que nós estejamos perdendo espaço para outros profissionais na área de recursos humanos. Na verdade, eu vejo o psicólogo ganhando espaço. Há bem pouco tempo atrás, a gente praticamente não tinha psicólogos nas organizações. Hoje, a gente cada vez mais encontra psicólogos, não só na área de RH, na área de planejamento estratégico, em consultorias que trabalham políticas organizacionais, né, em políticas públicas, psicólogos em sindicatos. Então, eu acho que tem um crescimento da área nesse sentido e a gente precisa daí trabalhar as fronteiras, né, como o professor Sigmar colocou, porque nós também não fazemos nada sozinhos. A gente precisa aí estabelecer nossa identidade, trabalhar com outros profissionais e compreender esse trabalho em conjunto. E, por fim, sobre as condições do trabalho do psicólogo, se nós temos trabalhos empíricos, como foi comentado, tem sim o grupo de trabalho de psicologia organizacional e do trabalho da ANPEP, que está fazendo um trabalho sobre a ocupação do psicólogo, um exame à luz das categorias da psicologia organizacional e do trabalho, onde muita coisa vai ser exposta. Acho que nós vamos ter pelo menos 4 mesas, cada uma composta por 3 pesquisadores, cujo tema vai ser o trabalho do psicólogo, as interfaces, as relações com outras categorias, durante o Congresso Brasileiro. E muito em breve a gente vai ter o livro aí lançado sobre esse tema. Eu imagino que até o final do ano esse livro deva estar pronto. É isso. Ok. São 4 perguntas, eu tentarei ser bastante breve. Primeira delas, a quem servir, né? A psicologia tem que servir à sociedade e à pessoa humana, em qualquer circunstância. E eu volto a insistir que hoje nós temos na sociedade uma gramática bastante complexa, em que nós temos que nos movimentar dentro, seguindo as regras sintáticas, digamos assim, de flexão que essa gramática coloca. E nós temos que lutar pela sociedade para diminuir as desigualdades. Nós nunca vamos resolver nada se as desigualdades não forem diminuídas. E eu queria só alertar uma coisa. Há uma corrida, e todo mundo sabe pelos jornais, pela compra de terras no Brasil por parte dos grandes grupos do poder econômico.
A agricultura no Brasil, nos próximos 15 anos, estará, assim, quase toda ela informatizada, e todos os problemas que nós hoje encontramos nas outras empresas, nós vamos encontrar nessa. Então, nós temos que parar e pensar muito nessa questão de a quem servir, a sociedade e a pessoa humana. A pergunta do sofrimento e saúde mental, eu vou deixar para a Andréa, que é a especialista no tema. A terceira questão sobre a nossa relação com outros profissionais, especificamente o que vem acontecendo com os administradores, eu acho que esse movimento dos administradores, eu não tenho receio de falar aqui publicamente, aceito debater publicamente também, é um movimento que vai no contrafluxo da história, né? Hoje nós caminhamos para a criação de competências coletivas. As fronteiras entre as profissões, todas elas, estão sendo reformuladas. E não no sentido de definição de território, mas de encontrar formas de construção de competências coletivas. Hoje, dentro dos projetos e das empresas, no fundo, a regra é essa: não me importa quem você é, o que eu quero saber é da sua contribuição. Então, eu acho que é uma luta inglória que não vai sobreviver, e é uma luta que apenas mostra o poder político de um grupo ou do outro, mas, na verdade, nós vamos cada vez mais ter que nos integrar. E as condições de trabalho dos psicólogos, né? Eu acho difícil responder essa pergunta, a pesquisa do grupo da ANPEP vai mostrar, mas é muito heterogênea. E por que o psicólogo, tal como os engenheiros, os datilógrafos e sei lá quem, estão atuando dentro dessa gramática da sociedade hoje, nós temos que observar o que está acontecendo e quais as tendências dessa gramática. Então, por exemplo, os salários estão crescendo muito para determinadas categorias e sendo rebaixados para outras, como tendência geral. E isso afeta todos os trabalhadores, é uma luta de todos e não só dos psicólogos. E eu acho que nós teríamos que nos integrar a um exército maior de pessoas que são igualmente afetados e trabalhar em conjunto. Como eu disse inicialmente, na minha apresentação, nós temos que criar poder político. Sem isso, essa mudança será impossível. Vou responder especificamente sobre o sofrimento e adoecimento, uma vez que as demais questões foram já contempladas, no meu modo de ver, pelo professor Sigmar e pela professora Juliana. Em relação ao sofrimento e adoecimento, eu acho que é importante dizer que um estado de saúde ou de sofrimento ou de adoecimento decorre sempre de um conjunto de fatores. Não é algo que se coloca desconectado de um contexto de vida. E, nesse caso, na minha fala, eu enfatizei que a questão do trabalho é um determinante de saúde ou de sofrimento, de adoecimento. Então, não entraria em abordagens específicas para definir, porque eu acho que isso é pessoal, né, da reflexão de cada profissional, mas eu enfatizaria isso, que o trabalho é, sim, um elemento importante nesse estado, nesse conjunto de bem-estar, de condição melhor ou de sofrimento e de dor, de adoecimento que se instala, que se processa nas pessoas. Ok, obrigado.
tem um outro bloco de perguntas, e aí eu vou fazê-las, porque são focadas na formação do psicólogo. Então, em relação ao campo de atuação da psicologia organizacional do trabalho, qual é a ação da BEP, Conselho Federal e SBPOT, para melhorar as diretrizes curriculares para que a atuação clínica não seja o foco principal na área de formação do psicólogo? É possível afirmar que a principal razão para atuação eminentemente técnica em recrutamento, seleção e treinamento por parte dos psicólogos organizacionais esteja centrada no ensino de graduação? Ou, de outra maneira, as universidades estão formando psicólogos para atuarem nas esferas das estratégias e políticas organizacionais? Visto que estamos vivendo num mundo do trabalho cada vez mais volátil e transformador, como promover maior aproximação entre organizações e instituições de ensino de psicologia, no sentido de viabilizar pesquisas e propor ações que promovam saúde mental no trabalho? Então, com relação à formação, gostaria de ouvir aí a opinião de vocês. Bom, a questão da formação técnica em seleção e da carência de formação para a área de estratégia. Acho essa questão muito importante, não é? Muito frequentemente, a literatura utilizada nos cursos de psicologia e a própria formação dos professores não permite essa expansão do campo técnico para o campo estratégico, que é fundamental. E, então, aí eu acho que cada uma das instituições terá que procurar pessoas para isto. Hoje, eu tenho trabalhado em muitos programas de pós-graduação de vários países. O que as universidades estão fazendo porque não é possível desenvolver os seus professores em todos os campos, as universidades têm utilizado muito uma parte das aulas com professores convidados para completar, digamos assim, aquilo que os seus próprios professores não podem suprir. E a outra questão da formação, basicamente, em psicologia clínica, isso é verdade para a grande maioria das escolas, e eu acho que é uma questão as escolas são autônomas para cuidar daquilo que elas querem, para revisar, não é? Na minha impressão, eu tenho observado várias reformas curriculares, e todas as que eu tenho observado de uns 20 anos para cá, na minha opinião, elas têm apenas piorado a formação do psicólogo. Hoje, uma das coisas mais tristes é ver que um indivíduo se forma psicólogo e ele não teve contato direto com nenhuma das grandes narrativas em psicologia. Como isso é possível, né? E a última pergunta, como juntar as corporações, eu acho que é isso, aquilo que eu disse de formação de poder político. Nós temos que pensar seriamente nisso para ter um pouco mais força de intervenção na sociedade. Acho que eu completaria dizendo que os estágios curriculares, eles têm a possibilidade de avançar além da seleção e do recrutamento, pensando nos diálogos que as instituições formadoras podem estabelecer com as organizações.
Isso modifica completamente o campo de pesquisa, de atuação do profissional, remete a outras reflexões na área da psicologia organizacional e do trabalho, outros desafios, e acho que isso a gente tem identificado em algumas instituições, embora, né, a gente vive esses momentos de reestruturação e de discussão, enfim, dos currículos, das novas estratégias. Eu penso que existem muitas outras possibilidades de diálogos e muitos desafios para o psicólogo. Não sei dizer se os professores, né, estão discutindo, né, estão acompanhando essas outras inserções, mas eu acho que, de um modo geral, o desafio também se coloca para o professor, para a formação, né, do próprio formador, nesse sentido. Eu vou, na verdade, assim, acho que talvez reforçar, né, o que já foi colocado, mas as diretrizes curriculares hoje e a proposta para o curso de graduação é de uma formação generalista. Então, assim, todas as áreas gostariam de uma maior especialização, gostariam que os alunos aprendessem mais coisas, que aqui nós somos psicólogos organizacionais, nós adoraríamos que nossos alunos soubessem das técnicas e do papel estratégico do profissional. Mas a gente tem que entender que a formação em graduação é uma formação generalista, os estágios são uma possibilidade de aprofundamento, mas ainda tem um caminho a se percorrer na formação após a graduação. Se a gente for olhar em outros países, muitas vezes você só consegue atuar como psicólogo depois que você termina o doutorado. Então, a gente tem, de fato, um caminho aí pela frente, a gente não pode achar que a graduação também vai dar conta de tudo. A gente precisa buscar outros cursos pós-graduação também. E reforçar a importância disso para os alunos e para os profissionais que estão hoje no mercado. Nós não temos mais um bloco de perguntas, acho que a gente deu conta nesse bloco da maioria. Algumas perguntas são dirigidas a vocês e eu passo para que vocês depois possam responder, de pessoas conhecidas que estão querendo dialogar. Então, eu penso que nós podemos passar para alguma consideração final dos três convidados, se quiserem fazer, para que encerremos, então, a nossa mesa, dizendo que essa é uma experiência piloto e, portanto, pedir desculpas se algum problema técnico, alguma coisa na condução não saiu a contento, mas eu acho que a riqueza do conteúdo e como foi aqui, eu acho que compensa qualquer problema técnico que a gente possa ter tido. De som no início, eu acho que teve algum problema aí, mas que depois foi reparado. Então, eu passo a palavra a Sigmar para que ele faça as suas considerações finais. Ok, eu só queria colocar, digamos assim, 3 pontos para encerrar. Eu acho que a psicologia das organizações e do trabalho, ela tem uma evolução positiva. Como a Juliana acabou de falar, ela não dá conta, como a graduação, de todos os problemas, não é? Mas qual é o papel da psicologia? Ela tem uma potencialidade de intervenção na sociedade, não é? E a psicologia vem ajudando, ela evoluiu, ela começou nos processos regulatórios, foi capaz de descobrir os emancipatórios e investir, está investindo nisso. E hoje nós vivemos aí um paradoxo. Nós temos que garantir a produção de tantas coisas, e não há como garantir se você, de alguma maneira, não trabalhar o processo regulatório. Aí você vai causar sofrimento por outras vias, não é?
Então, o primeiro ponto é esse. O papel é de contribuir na intervenção para que essa sociedade tenha menos desigualdades, menos injustiças, né? O segundo ponto é que como enfrentar essa sociedade hoje tão competitiva, globalizada, que cria rupturas tal. Eu não vejo saída senão através do fortalecimento do sujeito. Nós temos que buscar a transcendência que o ser humano tem e sempre foi reconhecida e que hoje nós estamos muito frequentemente nos esquecendo, né? Aquilo que o Costa Freire fala de nós estamos estimulando o eu senciente e deixando o eu reflexivo e o eu agente mais enfraquecido. E isso é sinal de que nós não estamos trabalhando na condição de sujeito. E volto a repetir porque é importante, todos nós temos obrigação de investigar, de estudar. Então, vamos revisar essa metodologia da pesquisa e ação e trabalhar nessa linha, né? É com isso que a gente ajuda a sociedade através da nossa profissão, que é a psicologia. Juliana? Eu acho que, a partir das nossas falas e das perguntas que chegaram até nós, a gente percebe uma mudança do contexto de trabalho, né, diversas questões que são colocadas para o psicólogo organizacional, que muitas das vezes nós não estamos dando conta na formação e às vezes nem em nossas pesquisas a gente está dando conta dessa realidade do trabalho. Então, isso é um grande desafio, acho que para todos nós, e as perguntas, elas enfatizam muito isso. A questão, as dúvidas com relação à formação, de que a graduação não traz todos os elementos necessários e suficientes para a atuação do psicólogo nas organizações, e as questões de interface, né, que eu acho que surgem muitas das vezes. Às vezes a gente recebe até lá na sociedade pessoas que querem que se faça uma reserva de mercado para o psicólogo, né, ao invés de compreender as interfaces da psicologia com outras áreas e de ampliar o nosso campo de atuação. De repente se quer se restringir para que não, isso daqui é do psicólogo e ninguém mais faz isso, né? Acho que isso talvez seja um retrocesso. A gente precisa caminhar no sentido de uma integração com as outras áreas e só assim que a gente vai poder compreender com propriedade as mudanças no mundo do trabalho e as implicações disso para o indivíduo e para a promoção do bem-estar. Então, quando a gente fala de psicologia organizacional do trabalho, a gente está focado no bem-estar do indivíduo. É isso que a gente quer promover. E eu acho que só integrando, indo buscar conhecimentos da administração, da sociologia, da antropologia, que a gente consegue trabalhar de uma maneira mais focada no nosso objeto, sem tentar se focar nas nossas caixinhas, né, e ficar restrito às nossas caixas de conhecimento, aos nossos feudos de conhecimento. Então, acho que a gente precisa criar essa ampliação e essa discussão com todos das áreas, né, entre psicólogos organizacionais e psicólogos dos trabalhos, psicólogos administradores e todos os demais. Obrigada. Então, Andréia. Eu vou usar uma palavra que é do meu viés da saúde, enfim, mas eu colocaria como desafio um olhar preventivo do psicólogo, é pensar nos processos que se estabelecem. Nós estamos mais acostumados, né, eu vou dizer ainda como exemplo da saúde, né, nós estamos mais no tratamento, na consequência, no problema já instalado, digamos assim. Então, eu penso que nós temos muitas possibilidades, né, e possibilidades inovadoras. É possível que a gente crie estratégias
e estabelecendo diálogos com outras áreas, porque eu acho que essa área da psicologia organizacional necessariamente implica num diálogo com as outras áreas para a nossa atuação. E eu acho que é importante com esse caráter de olhar para um fenômeno, compreender um determinado fenômeno com a possibilidade de intervenção no processo que ele se estabelece, naquilo que é possível de mudança e de desafio no momento em que uma determinada condição, um determinado contexto, uma determinada forma de organização, de gestão se apresenta. Esse caráter preventivo, esse caráter antecipatório, né, nos coloca num outro lugar e implica numa postura no trabalho, nas organizações, diferenciada do que normalmente nós temos tido e temos nos deparado. E eu queria agradecer mais uma vez, né, e parabenizar o Conselho pela iniciativa inovadora, né? Inovadora para mim também, nesse sentido. Obrigada. Muito bem. Então, eu agradeço ao Sigmar Malvese a presença, também agradeço a Juliana Porto, agradeço também a Andréia Garbim. Acho que nós tivemos aqui uma noite bastante produtiva do pensamento, da reflexão sobre esse campo, atingimos objetivos. Queria agradecer a mobilização da ABEP e dos conselhos regionais que conseguiram fazer com que esse debate chegasse a todo o país, da forma como a gente citou aqui, e agradecer a todos que participaram com suas perguntas. Tivemos mais de 5.000 pontos de audiência desse nosso debate, e isso para a gente é uma conquista, né, importante para o conhecimento, para a psicologia, para a sociedade, a gente poder ter esse espaço democrático de discussão de um tema tão importante aí da nossa profissão. Então, com esses agradecimentos, eu quero encerrar a nossa mesa de diálogos com a psicologia organizacional e do trabalho, evolução, desafios e novos rumos, e até uma próxima oportunidade, quando nos encontramos de novo. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito bom. Acho que foi bom, né? Acho que foi ótimo, né? Nossa, 5.000, já os marqueteiros vão nos chamar, né? Para colaborar. Ele foi lá agora buscar na empresa dele, tinha mais de 5.000 entradas. Quando você falou, sua voz fez... Aí eu falei, gente, o que aconteceu? Porque teve uma hora que entrou muita gente. Aí deu um sistema de porta. Mas eles regularizaram lá, deram suporte. E um monte de perguntas. Vocês imaginam um monte de e-mail que chegou. Um monte, Agora a gente vai ficar a próxima semana respondendo. Eu queria... Aquele ponto 4 de inscrição você não falou, né, Humberto? Você falou para se inscrever, para saber dos próximos eventos. Para mim. Mas foi muito legal, você estava assim, parecendo que estava acreditando. A Andréia estava assim, uma hora assim, eu falei... Ai, gente, foi muito legal, muito legal. Foi pontual, começou na hora, acabou na hora. E vocês, as falas, todo mundo assim, elogiando as falas, fazendo muita pergunta para vocês. Muitos e-mails chegados, vão ver na sala. Sei o que a gente vai fazer agora. Eu queria propor duas coisas, assim. Primeiro, que a gente transformasse essa nossa fala. É possível a gente receber